Eu estou lendo um livro, um dos livros mais impressionantes que eu li na minha vida, que é o romance do escritor americano Hubert Selby Jr., um gênio absoluto da ficção. Gênio, gênio, gênio. É um sujeito que teve uma vida das mais miseráveis. Ele, no começo da vida, ele tentou entrar para a Marinha, entrou para a Marinha Mercante, mas ficou 2 anos, pegou uma tuberculose, daí da tuberculose voltou para casa e teve que ficar lá deitado anos a fio. Depois começou a ingerir drogas, ficou viciado, desgraçou a vida dele completamente. Tardiamente ele conseguiu se curar, se levantar, começou a escrever um livro que mostra uma compreensão muito profunda do processo demoníaco na vida. E ele, um romance dele, o único que eu li até agora, o livro é sobre a inviabilidade, a incapacidade, a quase impossibilidade de a sociedade moderna lidar com o caso, não de possessão demoníaca, mas de obsessão demoníaca. Quer dizer, quando há possessão, há uma manifestação exterior, é visível. Mas no caso da obsessão demoníaca, não, é difícil você distinguir a obsessão demoníaca de uma neurose, de uma psicose, coisa assim. E o personagem, que se chama Harry White, ele é obviamente vítima de uma obsessão demoníaca. Eu vou contar um pedaço da história com o risco de estragar a leitura. Harry White era um sujeito inteligente, uma pessoa normal, inteligente, não genial, mas uma certa capacidade. Um bom filho, gostava muito do pai e da mãe, pessoa equilibrada, só que ele tinha uma mania. Ele pensava muito na sua carreira, em subir na vida, então ele não queria se comprometer com mulher nenhuma. Ele achava que iria atrasar a carreira dele. Então ele desenvolveu uma técnica de ele cantar mulheres casadas, levá-las para a cama, 1 ou 2 vezes no máximo, e depois desaparecer, deixá-las na mão. E assim foi fazendo lá a sua coleção de mulheres. Ele não ligava nem um pouco para elas, mas era um jeito bem apessoado, tinha uma boa conversa. Né? Então, comeu algumas dezenas de mulheres casadas. Né? E assim vai. Só que, com o tempo, ele vai se dedicando a essa atividade cada vez mais. Ele começa a chegar tarde no emprego. Então, daí, você fica torcendo para o cara. Fala, pô, mas ele vai estar indo tão bem, ele vai desgraçar tudo por causa disso. Então não é possível. Daí ele consegue equilibrar e continua subindo na carreira. 2 vezes o negócio fica periclitante e ele consegue escapar. Daí, lá pelas tantas, quando ele já está um pouco cansado desse vício, ele conhece uma moça e se apaixona por ela, casa com ela, mulher maravilhosa, linda, etc. Os dois se amavam. Então, parece que está indo tudo bem. O chefe dele tinha aconselhado ele a casar, não, você precisa casar, constituir família, e por coincidência ele conhece a moça e casa e está indo tudo bem. Daí ele começa a subir mesmo na profissão, ele vira vice-presidente da empresa. E está lá no maior sucesso, mas ele continua com o negócio das mulheres, não consegue parar. Vai uma e outra, e outra, e outra, e ele... Só que agora ele controla melhor o negócio, ele consegue fazer rapidinho na hora do almoço, ou então depois do expediente. Então ele consegue mais ou menos equilibrar as coisas, mas é cada vez mais mulher, tá? Daí ele começa, vamos dizer, a baixar de nível, começa a pegar umas mulheres cada vez mais brega, mais brega, mais brega. E daí, a essa altura, o casamento dele começa a ficar mal parado. Embora ele amasse a mulher o amasse também, começa a dar tudo errado, porque ele não se comunica com ela. Daí eles veem que o cara está com um problema e ele está com aquela tensão interior, ele começa a ter nojo dele mesmo, então não consegue mais transar com a mulher. E um dia ele tem uma explosão, ele está no jantar com os sócios dele lá, os caras do negócio, né? E de repente começa a gritar e dá um murro no prato. Né? Daí vem que alguma coisa não está legal com ele e manda ele para o psiquiatra. O psiquiatra passa longe da história, começa a achar que é um problema da repressão sexual, pergunta, não, sua mãe, seu pai pegaram você se masturbando, você tem algum trauma? Você fala, não tem nada disso. Né? Começa a ver todos aqueles problemas da repressão sexual. Né? E evidentemente o tratamento não funciona para absolutamente nada. O cara continua fazendo a mesma coisa, só que ele não conta para o psiquiatra. Daí um dia ele entra num desses inferninhos e tal, e é assaltado, batem nele, mandam ele para o hospital. Né? Nessa altura a mulher dele já tinha ido embora para casa da mãe, ela volta para cuidar do cara. Tá? E você vendo que, assim, ele não entende o que está se passando com ele. A mulher dele nem sabe. O médico menos ainda. Os colegas menos ainda. Quer dizer, todo mundo está passando longe. E você vê então a sociedade inteira falando, todos eles são incapazes de lidar com o problema. É evidente que isso não é um problema sexual. É evidente que isso é uma obsessão demoníaca. Né? A palavra demônio só aparece na página 228. Mas daí já está claro. Fala, ó, o personagem ativo está por trás de tudo isso e ninguém está vendo. E quanto mais tentam ajudar o cara, mais ferram com a história, tá entendendo? E no fim eu estou vendo que vai dar uma merda federal ali no fim, né?
Não sei como termina, mas até onde eu li, a coisa é absolutamente perfeita, 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 porque o personagem principal é o ausente. Ele só está presente no título, chama de Demon, o demônio. Você vai lendo e no começo não sabe por que não tem demônio nenhum ali. Então o demônio está invisivelmente destruindo o cara, levando ele para o buraco, para o buraco, para o buraco. Você tomou assinatura com ele e falou, não, esse aí eu não perdoo. E não aparece o demônio e nem Deus, só aparece a sociedade humana, desse mundo horizontal e plano. A sociedade inteira ela se tornou inerme perante essas coisas, ela é indefesa. Qualquer explicação do que quer que seja, por fatores divinos ou demoníacos, não tem viabilidade prática na vida atual. Você vai, mesmo que você saiba que é uma ação demoníaca, você vai ter que achar uma outra explicação, porque essa não vai parecer verossímil para as pessoas, né? Se não é verossímil para ninguém, de quanto tempo você consegue continuar acreditando numa coisa que ninguém acredita e que ninguém vê? É difícil isso, né? Então, você mesmo acaba se tornando indefeso para todos os fatores invisíveis de ordem espiritual que são, no entanto, determinantes na conduta humana, né? Então, a capacidade de representar a presença demoníaca na ação ficcional, a ação romanesca, tem dois escritores que são, alguns escritores são especialistas nisso, Dostoiévski, François Mauriac, Georges Bernanos, mas este Hubert Shelby, olha, é um as. Talvez seja o que melhor lidou com o assunto, porque o demônio está absolutamente invisível. E a maior parte das ações, nada tem de sinistro. Ao contrário, ele descreve, né, como o cara está progredindo no emprego, como o casamento dele está indo bem, nasce o filhinho, ele compra uma casa bonita e tudo mais. E você fica torcendo para a vida do desgraçado dar certo, está entendendo? Porque não tem nada para dar errado, está entendendo? Só tem esse fator invisível. Nesse sentido, todos nós nos tornamos vulneráveis. Justamente porque nós tentamos buscar, vamos dizer, dentro de nós, mas no sentido do ego ou da nossa psique. Eu digo, bom, é um fator invisível, portanto não é corporal, mas não é seu, não é você. É uma outra coisa. É uma força adversa, inimiga, que tomou assinatura com você e quer te destruir. Quer acabar com você. E se em volta ninguém sabe daquilo, então ninguém vai poder te ajudar. Então quer dizer que a cultura moderna, né, ela realiza aquele negócio de que o demônio se torna, finge que não existe. E quanto mais ele finge que não existe, ele mais eficaz ele é. Tem muitas coisas na nossa personalidade, nas nossas ações, que você pode contar. É ação demoníaca mesmo.